Vamos mergulhar em um conceito do livro Ciência da Computação, uma visão geral. A abordagem dele é bem interessante, sabe? Vai do concreto para o abstrato, construindo conhecimento de baixo para cima. E hoje, vamos pegar um desafio bem fundamental, logo do primeiro capítulo. Como é que os computadores, que só entendem números inteiros, fazem para armazenar uma coisa tipo uma fração? Pois é, computadores são ótimos com números inteiros. Eles usam o sistema binário, aquele de zeros e uns. Mas e um número como 0,75? No sistema binário não existe assim uma vírgula para separar as casas decimais. Então, como eles conseguem representar pedaços de um número? É preciso uma sacada bem inteligente para isso. E para a gente entender o quão genial é a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Vamos começar pelo básico, tá? Vendo como os números inteiros são guardados, para ficar bem claro por que as frações são um desafio tão grande. Olha, com números inteiros é tudo muito direto. Cada bit tem seu lugar, com um valor definido. Simples assim. Agora, com uma fração, a história muda completamente. Tudo depende de onde a gente coloca o tal do ponto decimal. Se esse ponto muda de lugar, o valor todo muda. A grande questão para a engenharia da computação era como criar um sistema onde esse ponto pudesse, sei lá, flutuar? E a resposta para essa pergunta é, sem dúvida, uma das ideias mais engenhosas da ciência da computação. Vamos dar uma olhada em como ela funciona na prática. A solução tem nome: notação de ponto flutuante. A ideia é que, em vez de ter um ponto fixo, o sistema permite que esse ponto seja posicionado de forma dinâmica. E isso é incrivelmente poderoso. É quase como usar notação científica, só que no mundo binário dos computadores. E olha, isso não é só teoria não. Esse sistema é a base de muita coisa. Ele é implementado direto no hardware, lá no processador. É por isso que linguagens como Python, que a gente vê representada aqui pela cobra, conseguem lidar com números decimais tão bem. Desde pesquisa científica, passando por gráficos de videogame, até chegar em análises financeiras. É a notação de ponto flutuante que torna todos esses cálculos complexos possíveis. Mas como acontece com muitas soluções elegantes na computação, essa também tem seu preço. Existe uma troca, uma concessão importante que traz grandes implicações. Então, quando uma linguagem como Python guarda um número decimal, ela usa esse sistema de ponto flutuante. Só que aqui entra a tal da concessão. Para ter toda essa flexibilidade, o sistema às vezes precisa dar uma arredondada. Ele nem sempre é perfeitamente preciso. É que pelo jeito que os números são guardados num espaço finito de bits, algumas frações acabam gerando erros de arredondamento. A representação vira uma aproximação e não o valor exato. É uma consequência direta de tentar encaixar um universo infinito de números num espaço que, bem, é finito. O próprio livro Ciência da Computação, uma visão geral, traz uma analogia perfeita para isso. A compressão de dados. Guardar um número inteiro é como salvar um arquivo sem perda, sabe? Cada pedacinho da informação original tá lá, perfeito. Agora, guardar uma fração com ponto flutuante já parece mais com salvar um JPEG. É super eficiente, mas se a gente olhar bem de perto pode ter umas pequenas imperfeições. Tá, mas por que essa pequena imprecisão importa tanto? Bom, porque no mundo real, pequenas imprecisões podem se acumular e, no fim das contas, ter consequências enormes. E isso nos leva a umas implicações bem mais amplas. Então, resumindo a história toda, para lidar com frações, os computadores usam a notação de ponto flutuante. Isso dá a eles o poder de calcular uma gama gigantesca de números. Mas o preço que se paga por esse poder é uma precisão que, às vezes, não é perfeita. É um equilíbrio, um compromisso fundamental que está lá no coração da computação. E esse compromisso não é só um detalhe técnico, não. Como os próprios autores do nosso livro apontam, isso nos leva a uma questão muito mais profunda, uma questão sobre a responsabilidade que temos ao usar essas ferramentas. Pensa bem, e se um pequeno erro de arredondamento no modelo financeiro for multiplicado ao longo de milhões de transações? O que acontece? E se a simulação da estrutura de uma ponte tiver uma imprecisão minúscula, ela ainda é segura? A questão que os autores deixam no ar é essa. Quando se confia cegamente em ferramentas sem entender suas limitações, será que estamos agindo de forma ética? É uma reflexão muito poderosa sobre a responsabilidade que existe por trás de cada linha de código.